Procedimentos didático-metodológicos, jogos e brincadeiras. Inclusão do aluno com deficiência físico-motora. Olá! Nessa aula vamos abordar as principais estratégias de inclusão de alunos com deficiência físico-motora na escola. Você sabia que desde a promulgação da Constituição do Brasil de 1988, a escola comum passou a ser o local educacional preferencial de estudantes com deficiência? E para essa garantia legal, os deveres passaram a ser compartilhados. Nesse contexto, aspectos concernentes à atuação docente colaborativa com diversos participantes da sociedade foram destacados para essa reflexão. Atuação colaborativa. Nesse contexto, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegurou oficialmente um pacto para uma sociedade de educação inclusiva nas escolas do Brasil, elencando recursos e procedimentos necessários para possibilitar o acesso à participação dos alunos com deficiências. É importante destacar que, apesar da relevância da atuação do docente no processo de inclusão, a educação de pessoas com deficiência deve ser sua responsabilidade compartilhada entre Estado, sociedade, comunidade escolar e a família, de forma que essa atuação seja colaborativa. Quando pensamos em uma criança com deficiência físico-motora, por exemplo, essa ação colaborativa se torna muito necessária, visto que, por um lado, a família precisa receber orientações e, por outro, precisa compartilhar informações. Por muitas vezes, as condições da criança são percebidas a priori no cenário escolar, e nesse contexto, o professor tem um papel ímpar de identificar sinais de comprometimentos motores e apoiar o momento da descoberta da condição da criança, além de contribuir com a orientação aos responsáveis sobre os profissionais e auxílios que precisam ser buscados para ajudar no seu desenvolvimento. Por outro lado, a família precisa compartilhar informações sobre essa criança, sobre o seu cotidiano, sobre os seus avanços e dificuldades com os envolvidos no contexto escolar, permitindo um direcionamento das ações que contribuam para o desenvolvimento da criança. É preciso, portanto, que os sistemas de ensino tenham um olhar acolhedor e consciente de que a família muitas vezes passa por um processo de transformação e construção de conhecimento sobre a realidade da criança quando da descoberta de um filho com deficiência físico-motora. Eles também estão em processo de aprendizagem, seja no nascimento, como ocorre com a paralisia cerebral, seja na descoberta de uma condição degenerativa, como a distrofia muscular, que se dá ao longo do processo do desenvolvimento, por exemplo. Pensando na necessidade de ações colaborativas entre sociedade, escola e família, o documentário Não Me Esqueci de Você oferece uma imensa contribuição, ofertando diferentes perspectivas a respeito do processo educacional inclusivo e abarcando a visão dos familiares, alunos e profissionais de educação. Não deixe de conferir esse material no QR Code. Frentes de ação docente. Por meio da troca de informações com a família e demais profissionais, a atuação do professor dirigida ao aluno com deficiência deve focar seu potencial e não em sua limitação, buscando assim conhecer as particularidades que exigem cuidados especiais, a integridade física do aluno e também buscando a identificação de ações que permitam a sua funcionalidade física e motora para uma participação ativa nas propostas oferecidas no contexto escolar. Vamos conhecer de forma mais específica tais cuidados? No que se refere aos cuidados especiais, é indispensável que o professor tenha acesso à ficha documental do aluno, que abrange todos os documentos e laudos existentes, sendo comumente arquivada na secretaria da unidade escolar e se intere a respeito das especificações da sua condição. Reconhecer que algumas condições podem resultar em dificuldades na coordenação e no controle dos movimentos corporais, como variações do tono muscular, alternância entre contração e relaxamento dos músculos, ou também em decorrência de paralisia cerebral. Outras podem estar associadas a espasmos musculares, a rápida extensão dos membros de forma involuntária, presentes na paralisia cerebral e também na lesão medular,
compreendendo assim tanto a possibilidade dessas ocorrências quanto aquilo que o estimula. Por exemplo, a dificuldade de coordenação se ampliará se exigirmos ações motoras bem refinadas, como quebra-cabeças com peças pequenas. Além dessas dificuldades psicomotoras, possíveis complicações do funcionamento do sistema orgânico também precisam ser consideradas. Na distrofia muscular, como na síndrome de Duchenne, além da fraqueza muscular progressiva, há também comprometimentos cardiorrespiratórios, e assim é indispensável monitorar a brincadeira, atividades que exijam maior esforço, como corrida de pega-pega, por exemplo, além de evitar atividades físicas intensas, e estando atentos também a possíveis sinais de aceleração na respiração e também batimentos cardíacos. Na situação de lesão medular congênita, como a espinha bífida, exige-se um cuidado para evitar impactos no local da lesão. Sabendo da possível associação com a hidrocefalia, a proteção da criança contra traumas cranianos é indispensável nesses casos, evitando assim atividades de cabeceio, por exemplo. Já a lesão medular adquirida demanda, além das condições de adequação à locomoção, atenção especial ao funcionamento dos sistemas vitais do corpo humano, como dificuldades na regulação da temperatura corporal, pelo entrave de comunicação entre o cérebro e o corpo. Ambientes quentes e ensolarados podem gerar quadros de hipertermia, e isso precisa ser evitado. Nos casos de paralisia cerebral, as alterações fisicomotoras podem se somar a episódios de epilepsia. Cabe ao professor prestar atenção aos sinais de contrações musculares involuntárias e de alterações de consciência, que podem indicar a ocorrência dessas crises. Alguns alunos utilizam equipamentos de apoio na sua locomoção ou movimento corporal, como o uso de próteses, quando da amputação, ou cadeira de rodas, por aqueles com espinha bífida. Importante ressaltar que esses equipamentos são considerados parte do corpo do aluno, portanto não devem ser pegos, tocados ou empurrados sem a permissão do mesmo. Além de qualquer iniciativa, devemos perguntar ao aluno se ele precisa do auxílio e qual seria a melhor forma de ajudá-lo naquele momento. Se o aluno sair da cadeira de rodas e retirar as suas próteses, é fundamental deixá-las perto dele, para que ele possa manipulá-las quando pretender. E reforçando, para fornecer todo esse suporte, a parceria com a família permite a coleta de informação pelos professores das particularidades de cada aluno e com consequente busca docente de conhecimento sobre os relatos informados. Com as informações iniciais, o trabalho introdutório com o aluno com deficiência físico-motora se direciona de modo a posicioná-lo funcionalmente para que ele mantenha contato visual com os professores, amigos e tarefas, bem como manipule materiais e se expresse. Assim, devemos buscar uma adequação que permita a sua estabilidade corporal, identificando e fornecendo apoios necessários por meio de 5 ações. Vamos conhecê-las agora? Primeira delas, conhecer a condição óssea e muscular do aluno, identificando o que pode ou não pode ser reorganizado. Segunda, realizar o ajuste da pelve, fazendo o aluno se sentar sobre os glúteos e encostar-se na parte traseira da cadeira. Se necessário, usar cintos para isso. Terceiro, reconhecer as partes corporais com pouca ou nenhuma sensibilidade. Alguns alunos têm prejuízo nesse aspecto, crianças, por exemplo, com lesão medular, ou então não conseguem expressar verbalmente incômodos, como no caso da paralisia cerebral. A quarta ação seria verificar a necessidade de suporte, como assento, almofadas, cinto de fixação das pernas ou do tronco e tamanho da cadeira de acordo com a estatura do aluno, com os pés apoiados no chão. E a quinta ação, identificar outros recursos de acordo com as particularidades da criança, como outras posições para aqueles com contraturas musculares ou permanência em cadeiras inclinadas para aqueles sem o controle de tronco e cabeça. Algumas outras ações ainda podem se mostrar necessárias, especificamente a promoção da participação da pessoa com deficiência físico-motora.
Elas se referem principalmente a espaço, pensando nas questões de organização, permitindo movimentação e acesso. Assim como, por exemplo, cuidados relacionados ao tempo das tarefas, que precisa ser flexibilizado. Nas ações referentes ao espaço, os diversos ambientes precisam estar organizados de modo a permitir a movimentação do aluno com cadeira de rodas, com os materiais disponibilizados em uma altura acessível, com mesas ou prateleiras de baixa estatura, estar atento ao ambiente, se não há obstáculos no piso, nas paredes ou onde os materiais estão alocados. As que se referem ao tempo para execução das tarefas precisam ser flexibilizados, já que dificuldades psicomotoras podem acarretar em um maior esforço e lentidão na execução dos movimentos, demandando assim mais tempo para o cumprimento dessas atividades. Diferentes atividades realizadas ao mesmo tempo com troca de tarefas, à medida em que os alunos forem finalizando, permitem também que diferentes tempos sejam respeitados. Diversificar os materiais pode facilitar o seu manusear pelas pessoas com dificuldades psicomotoras, como o uso do velcro com feltro e superfícies rugosas, que também propiciam um maior controle dos movimentos por aqueles que têm coordenação. Materiais leves e de espuma podem ser mais acessíveis para aqueles com fraqueza muscular. Materiais pesados ajudam a inibir a flutuação do tônus muscular. E, além disso, recursos de tecnologia assistiva contribuem com a realização das tarefas, como, por exemplo, engrossadores de lápis e pincel, mesas inclinadas ou superfícies imantadas. Estratégias perante a forma de organização das tarefas e ambiente pelo professor pode favorecer a participação de todos os alunos. Entre elas, a organização de pequenos grupos evitam acidentes, já que as brincadeiras realizadas em vários ritmos, do mais lento ao mais rápido, permitem a participação de alunos com diferentes habilidades. Nós trazemos o filme Meu Pé Esquerdo, que conta a história de um menino com paralisia cerebral e que movimenta apenas seu pé esquerdo. Esse filme nos inspira a buscar estratégias para desenvolver as habilidades de nossos alunos. Ele apresenta a história de um menino que agiu buscando suas possibilidades ao invés de focar nas suas limitações, contando sempre com o apoio da família. Nessa aula, nós vimos que a responsabilidade compartilhada e ações conjuntas entre família, sociedade e escola são de suma importância para o desenvolvimento dos alunos com deficiência. Da mesma forma, ao conhecer as necessidades e potencialidades do estudante, a atuação docente se volta para a busca por procedimentos que garantam a sua segurança e, ao mesmo tempo, possibilitem explorar as vivências propostas no contexto educacional. Alguns fatores para isso foram descritos, mas outros tantos podem ser buscados ou até mesmo criados para esse fim. Ótimos estudos!